Há 20 anos aconteceu o episódio do chute na Santa e, recentemente, uma menina de 11 anos foi apedrejada por ser adepta do candomblé. Aqui do meu lado está a vereadora Átila Nunes para falar sobre esse assunto. Vereador, a população ainda está muito intolerante e como uma lei pode tornar um cidadão mais consciente? Olha, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que verificar é que intolerância, principalmente a intolerância religiosa, sempre aconteceu no Brasil, desde a sua colonização. Os portugueses impediram tanto os índios e depois os africanos de terem suas práticas religiosas. O que a gente verifica mais recentemente é que está havendo uma radicalização do discurso religioso. E esse episódio que você mencionou há 20 anos, o famoso chute na Santa, de alguma forma colocou luz nesse debate, até por ser uma agressão a uma religião, que é a religião católica, até então e até hoje, majoritária no país. Isso acabou trazendo esse tema para o centro do debate. O que a gente pode verificar, e isso serve não só para a questão religiosa, mas com relação a vários temas, é que a lei é sim necessária para que se coloque um freio nesse tipo de prática. Até porque quando a gente fala de intolerância, principalmente envolvendo agressões, nós muitas vezes estamos falando de fanáticos. E fanáticos, como é que a gente vai tratar o fanático? Muitas vezes só com o rigor da lei é que a gente vai conseguir frear essas práticas. O senhor acha que é necessário um órgão específico para receber essas denúncias, como é, por exemplo, a Delegacia de Mulheres? Olha, eu não tenho dúvida. Existe uma lei que foi aprovada e sancionada do deputado Átila Nunes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, criando a Delegacia contra a Intolerância. Isso está muito claro para a gente que hoje, por exemplo, todas as queixas, aqueles que têm a coragem de procurar uma delegacia para registrar uma queixa sobre intolerância, eu diria que a grande maioria desses casos são registrados como briga de vizinhos, o que definitivamente não é o caso. E mais recentemente eu escutei o relato de um dirigente de um terreiro que disse que após fazer a queixa numa delegacia, o agente policial, quando foi ao encontro dele em seu terreiro, para fazer a investigação, ele se negou a entrar no terreiro, simplesmente por ter outra religião. Então, quando um episódio como esse, um caso como esse, a gente fica sabendo de um caso como esse, fica claro que hoje há sim uma necessidade de criar um órgão oficial, no caso seria a Delegacia contra a Intolerância. E essas denúncias também podem se estender em relação aos serviços, pois recentemente teve um fato de uma empresa de telefonia que se recusou a instalar uma linha em um local que era um terreiro de Umbanda. Como é que pode ser feito em relação a isso? Um caso como esse mostra que o problema até é muito mais amplo do que uma questão apenas jurídica. Isso nós não temos dúvida. A gente está falando aí de questão até cultural e de educação. Basicamente, todo tipo de preconceito, ele vem da ignorância, principalmente no caso religioso. É a ignorância com relação ao significado das ritualísticas de uma outra religião que faz com que, às vezes, as pessoas tenham aquele receio de se envolver, como você tem dito. Pisar no terreiro já é um grande problema para aquela pessoa que tem uma outra religião. Então, nesse caso, não só há necessidade de você ter uma lei para defender, para que, afinal, senão a gente vai estar tirando a cidadania de quem pratica uma religião como a Umbanda, como o Candomblé. Então a gente precisa, sim, primeiro a lei, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse caso é um caso muito mais amplo, a questão de educação, e que a gente possa, de alguma forma, acabar com essa ignorância sobre os significados ritualísticos dessas religiões. Por que o senhor criou uma lei para preservar os imóveis com fins religiosos? Olha, o nosso objetivo foi preservar os imóveis religiosos em decorrência da dificuldade financeira em manter essas casas, mas mais do que isso, o que a gente verificou, e muitas queixas chegaram até o nosso gabinete, foi que quando há a procura para contratar, para assinar um contrato de locação para a criação de um novo, especificamente no caso de um terreiro, criar uma casa religiosa, quando o proprietário fica sabendo qual é a função, a atividade fim daquela locação, ele acaba desistindo de fazer a locação. Então, nesse caso, você acaba perdendo tempo, tanto do proprietário quanto daquela pessoa que procurou, porque às vezes são semanas negociando a locação para depois, simplesmente por uma questão religiosa novamente, aquele negócio encerra. Então, a ideia é que a gente possa ter um cadastro, que é aquele proprietário que seja indiferente em alugar o seu imóvel para qualquer casa religiosa, independente de sua religião. O senhor também criou o Dia do Jovem Umbandista. Isso é para trazer um pouco de luz, assim, até para os jovens, tirar um pouco esse preconceito dessa religião? Exatamente. O que a gente vê hoje, principalmente, é que a juventude tem muito a somar.
inclusive em termos de esclarecimento, até para os seus, vamos dizer assim, todas aquelas pessoas mais velhas e mais experientes, mas que às vezes não tem aquela visão do jovem que é mais engajado na causa. E de um certo modo, dentro dessas práticas umbandistas, o que a gente procura é que haja toda uma conscientização com relação à ecologia, ao meio ambiente. Então, quando a gente criou esse dia do jovem umbandista, foi para que a gente faça esse casamento das práticas religiosas da Umbanda com a preservação do meio ambiente. Vereador, o senhor que aqui na Câmara Municipal é um defensor dessa causa da tolerância religiosa, quais são os seus principais projetos? Olha, a gente tem debatido muito, infelizmente a gente continua assistindo casos como o da menina Kailane que recebeu aquela pedrada. Nesses casos, o que a gente tenta fazer é com que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ela possa ser um lugar para reverberar essas nossas reivindicações. Eu diria até que talvez hoje a maior reivindicação, e talvez não só do umbandista, não só do candomblessista, do espírita, mas acredito de todas as religiões, é que a gente possa ir muito além do combate à intolerância. O que existe hoje é uma necessidade de que a sua religião seja respeitada. Ela não pode ser apenas tolerada na sociedade, ela tem que ser respeitada na sociedade. E é essa, sem dúvida nenhuma, o maior objetivo desse mandato, que a gente possa trazer de alguma forma o respeito e a harmonia na convivência religiosa da cidade do Rio de Janeiro. Vereador, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado.